A pessoa que passa pelo Covid, de alguma forma, que a gente também não vai discutir aqui, porque nem é o caso, né? Esse potencial eletrostático negativo, ele é reduzido, tá? Reduzido que eu falo, ele perde a força, porque se eu falar redução, significa que aumenta a negatividade dele, mas não é. Ele diminui a cognição, a capacidade de raciocínio, fica debilitada, dentre outras razões, por causa disso. Esse é um dos fatores. Qual é o segundo fator mais importante? Hoje em dia está virando moda a gente conversar sobre a mitocôndria. Não sei se vocês lembram exatamente, não é? A gente vai voltar um pouquinho na aula de biologia do colegial, não é? Que a gente, vamos imaginar então a nossa célula como um ovo, né? Que tem a gema, que é o citoplasma, a clara, aliás, que é o citoplasma, também ele tem uma membrana. Essa membrana é muito importante, depois em outra ocasião a gente vai conversar sobre ela, questão de colesterol, de ácido graxo, a gente vai, como vamos dizer, quebrar alguns mitos e tabus em relação a isso, mas esse é assunto para outros vídeos. Então a gente está lá com a clara do ovo representando o citoplasma e a gema representando o núcleo do citoplasma, né? Da célula. Assim como o nosso organismo possui órgãos, então o nosso corpo possui o cérebro, possui o coração, o estômago, o fígado, esses possuem órgãos, as células também, elas possuem as suas organelas, cada um com as suas devidas funções. Dentre essas organelas, nós temos as mitocôndrias. Qual que é a função da mitocôndria? Ela tem várias funções. Qual é a principal função da mitocôndria? Fornecer energia para a célula, tá? Ou seja, então, aquela questão do oxigênio, o oxigênio é trazido pela corrente sanguínea até a célula recolhe esse oxigênio vai participar de diversas reações bioquímicas na mitocôndria, e essa mitocôndria vai fornecer energia na forma de ATP para a célula desempenhar suas funções. A produção de proteínas, aminoácidos e também fazer o seu metabolismo devidamente, tá? Daí o que o vírus faz? Esse vírus traiçoeiro do Covid-19, o coronavírus, o que ele faz quando ele ingressa no nosso organismo e começa a se alojar nas células? Uma vez que ele está no interior das células, dá vontade nele de se proliferar, ou seja, de se multiplicar. Só que ele não tem organela, não tem nada. Então o que ele faz? Ele usurpa as organelas das células. Então ele usa a energia que a mitocôndria produz para as células, ele pega para ele rouba essa energia, porque ele vai usar essa energia para se multiplicar. Então, obviamente, e nesse processo de roubar energia, com o tempo ele vai destruindo as mitocôndrias. Olha que safado, que além dele roubar o ATP, a nossa energia, ele destrói o organela que produz o ATP para a gente, que é a mitocôndria. Então a pessoa, quando está com Covid ou depois que passou o Covid deixou o seu estrago nas células, que reduziu drasticamente o número de mitocôndrias, e as que sobraram estão debilitadas, porque o vírus foi lá e agrediu as mitocôndrias. Então, se a mitocôndria está produzindo, né, está em menor número, e as que estão produzindo a ATP, a energia, estão debilitadas, obviamente que as células estão com uma deficiência de energia. Se as células estão com deficiência de energia, o organismo está com deficiência de energia. E daí nada funciona direito. Nossas reações bioquímicas não funcionam direito. Os nossos processos metabólicos não funcionam direito, nós não temos... hormonal. Exatamente, a parte hormonal, porque as glândulas não funcionam direito, nós não temos mais aquela energia para enfrentar o dia, por quê? Porque a gente está com literalmente baixa energia. Desculpa, só lembra que eu falei para vocês que vocês não nasceram, vocês são a descarga elétrica? É mais ou menos isso. Exatamente. Nós somos energia e está na hora de todo mundo entender isso. Então é exatamente o que ele está colocando. Sim. Quer dizer, a consequência disso é muito mais séria do que a gente pensa. E eu proponho, que é o doutor Renato, em a gente fazer um bate-papo mesmo mais longo sobre isso, porque é muito importante você saber o que está acontecendo com você.
Com né? certeza. Com certeza. Vamos fazer um seminário para o pessoal, né, Renato? Eu acho que, né? Vamos fazer. Eu acho que fica mais interessante. Imagens, traz alguns Né? artigos. Vocês topam? Coloca aí embaixo. Eu vou parar aqui. Isso, só tá para bom. você, para saber se. lá. Entendeu? É uma enquete mesmo, porque é muito interessante tudo que ele tem para te Sim, colocar e para te esclarecer o que está acontecendo com você. Não só isso, mas dar um caminho de luz. Isso. Porque dizer que tem problema todo mundo já sabe, mas e a solução? Exato. Esse agora é o segredo. Vou deixar aí. Vai, Então, Renato, dá até um a beijo próxima. aí, pessoal. Então, até a próxima. Um beijo, fica com Jesus.